Vamos agora entender melhor a área da superfície de um prisma. Utilizaremos como exemplo um prisma hexagonal regular. Observe a planificação desse prisma. Duas bases, congruentes e paralelas, e 6 faces laterais, em forma de retângulo. Inicialmente, iremos analisar a área de uma face lateral. Uma face lateral tem o formato de um retângulo, perceba. A base do retângulo equivale a uma aresta da base do prisma. E a altura do retângulo equivale à altura do prisma. Para o cálculo da área de uma face, basta utilizarmos a ideia da área de um retângulo. Portanto, teremos a área da face igual a B vezes H. Diferentemente da área de uma face, a área lateral equivale à soma das áreas de todas as faces laterais. Repare que todas as faces formam um grande retângulo, cujas dimensões são o perímetro da base e a altura do prisma. O cálculo da área lateral pode ser feito através também da propriedade da área do retângulo. Nesse caso, pensaremos no retângulo composto por todas as faces laterais. A área de todo esse retângulo é igual a 2π, que representa o perímetro da base, multiplicado por h, que equivale à altura do prisma. Um aspecto muito importante é que muitos alunos calculam a área de uma face, utilizando a primeira propriedade, e multiplicam pela quantidade de faces. Isto estará corretíssimo desde que todas as faces laterais sejam congruentes. Isso ocorre em um prisma regular, mas caso o prisma não seja regular, podemos ter faces laterais diferentes. Neste caso, poderemos utilizar a propriedade da área lateral ou calcular face a face separadamente e depois somar. A terceira ideia é o cálculo da área total. A área total, como o próprio nome sugere, é a área de todas as faces, incluídas aí as bases. É óbvio que temos duas bases e mais a área lateral. Portanto, a expressão que representa a área total será 2 vezes a área da base mais a área lateral. Um detalhe importante é que a área da base não possui uma propriedade específica. Afinal de contas, cada prisma tem suas bases. Podemos ter um prisma hexagonal, como exemplo, mas também podemos ter um prisma triangular ou pentagonal e assim por diante. Portanto, para o cálculo da área da base, deve ser levada em consideração a propriedade específica da figura. Para entendermos melhor esta teoria, vamos resolver um exercício exemplo. Calcule a área da base, a área lateral e a área total do prisma reto da figura abaixo, cuja base é um triângulo retângulo. Perceba pela figura que se trata de um prisma triangular. Observe também que, embora o prisma seja reto, ele não é um prisma regular. Afinal de contas, a base não é um polígono regular. Perceba a figura planificada. Temos as duas bases, que são triângulos retângulos, e as 3 faces laterais, que não são congruentes. Observe o triângulo retângulo que representa a base. Os catetos medem 3 e 4. Percebe-se a presença do mais famoso triângulo retângulo, conhecido como triângulo pitagórico, o triângulo de medidas 3, 4 e 5. Portanto, a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, vale 5. A partir desse detalhe, poderemos já concluir que esta medida vale 5, afinal de contas é a aresta relativa à hipotenusa, e a terceira medida vale 3, que é a aresta relativa ao cateto menor. Observe também que a altura do prisma se reflete neste segmento. Temos então informações suficientes para o cálculo da área do prisma. Iremos agora calcular a área da base. A base é um triângulo e para o cálculo da área do triângulo utilizaremos a propriedade
base vezes altura sobre 2. Neste caso, como se trata de um triângulo retângulo, a base é um dos catetos e a altura é o outro cateto. Portanto, teremos 3 vezes 4 sobre 2. Executando os cálculos, encontraremos 6 centímetros quadrados. Em seguida, encontraremos a área lateral. Perceba que as faces laterais não são congruentes. Afinal de contas, como já foi explicado, este prisma não é um prisma regular. A área lateral pode ser encontrada através do cálculo da área de todo o retângulo verde. Perceba que a base do retângulo verde equivale a 12. 4 mais 5 mais 3. E a altura, 7. Teremos, então, área lateral igual a 12 vezes 7. Ou seja, o perímetro da base multiplicado pela altura do prisma. Executando essas contas, teremos 84 centímetros quadrados. Uma outra forma de executar esse cálculo seria calcular a área de todas as faces laterais separadamente. Perceba, 3 vezes 7, 21, 5 vezes 7, 35 e 4 vezes 7, 28. Teríamos 21 mais 35 mais 28, que totalizam 84. E, finalmente, o cálculo da área total. A área total, conforme já foi visto, é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Portanto, temos 2 vezes 6, que é a área da base, mais a área lateral, que é igual a 84. Executando essas contas, teremos área total igual a 96 centímetros quadrados.